Eu sou a Angel Siqueira e eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida. E eu creio que com a mensagem de hoje o Senhor falará poderosamente em seu coração e irá modificar totalmente a sua vida. Basta você crer. E o tema de hoje é promessas, mas com uma pergunta: por que demora? Muitas das vezes a gente pega se perguntando: por que demora tantas promessas de Deus se cumprirem na minha vida? Parece que nunca chega. Será que Jesus só soltou uma palavrinha e foi embora e se esqueceu de cumprir? Ou isso nunca vai chegar? Esse deserto tá demais. Será que isso nunca passa? Nunca chega o tempo de vitória? Pois é, eu vou te falar um pouco sobre isso. Hoje eu vou estar respondendo basicamente sobre isso, o porquê de demorar e se acontece ou não acontece, mas é algo bem óbvio que a gente consegue entender que sim, não importa o tempo que demore, vai acontecer. Não importa, pode demorar 10, 20, 30 dias ou anos, vai acontecer. E a resposta ela se encontra basicamente em Números 23, no versículo 19, que vai dizer o seguinte para mim e para você: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Aqui a gente consegue entender que Deus ele nunca vai chegar para mim ou para você, jogar uma palavra seja de promessa, algo que vai acontecer na sua vida, ou algo futuro, pode ser uma promessa também, ou uma faculdade que você vai entrar, ou um emprego que talvez você queira tanto. Ele nunca vai só jogar uma palavra e vai sair. Ou então ele nunca vai jogar uma palavra e vai falar assim: olha, agora não vai mais acontecer. Não, porque Deus ele não é como nós, que mentimos, que falamos coisas que são assim, em uma hora a gente cumpre, outra hora a gente não cumpre, né? Vamos dizer, duas palavras. Só que em Mateus vai dizer que nós devemos ser sim, sim ou não, não. Não podemos ter duas respostas, ou é sim ou é não. E isso daqui é bem simples pra gente conseguir entender e encurtar tudo isso. Tá demorando? Tá, mas a gente precisa entender que é no meio do caminho, onde a gente vai garantir rumo à nossa promessa, que a gente passa por um processo. É nesse processo que a gente começa a entender as coisas que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque eu vou usar um exemplo aqui que pode ser assim, muito assim, todo mundo já ouviu, mas vai servir de bastante entendimento para sua vida. Vamos supor que eu tenho uma criança e ela tenha 2 anos de idade e eu tenho um carro. E eu quero pegar e dar a chave desse carro para essa criança. Ela pode ter a chave? Não. Por quê? Porque ela não sabe dirigir. Aí eu falo assim: tá, então eu vou dar esse carro para ela. Ok, eu posso dar o carro para ela, mas com 2 anos de idade, ela vai conseguir dirigir o carro? Não. Sabe por quê? Ela vai bater, ela vai se machucar. E vai se machucar muito. E você pegou a chave, né? É muitas das vezes isso que acontece com a gente. A gente quer pegar o controle das coisas ou receber algo imediato, logo, mas a gente se machuca, a gente se frustra. Sabe por quê? Ainda não é o tempo. Porque no meio daquele processo, aquele bebê de 2 anos vai entender que ele precisa ter maturidade o suficiente para quando chegar lá na frente, conseguir dirigir aquele carro. Ai, vai demorar 18 anos, vai demorar 17 anos. Vai. Mas sabe o que vai acontecer? Quando ele pegar para fazer, ele vai fazer com excelência. Sabe por quê? Ele já compreendeu que ele precisou passar lá atrás, esperando, mas com a certeza de que ele ia conseguir. É assim que deve ser comigo e com você. Por quê? Será que Deus falaria e não confirmaria? Porventura diria ele e não o faria? Você acha que Deus colocou algo dentro de você, dentro da sua vida, para não fazer, para não cumprir, para não acontecer? É claro que não. Deus não se move como nós nos movemos. A realidade é que nós precisamos nos mover com a revelação celestial, porque quanto mais nos movemos com a revelação do céu, entendemos o processo das nossas vidas. Precisamos entender qual é o processo de maturidade que estamos passando e não ficar perguntando: Deus, será que não vai acontecer? Porque se a gente ficar nessa de toda hora perguntar, a gente acaba esquecendo de viver durante o nosso processo. A gente se torna imaturo. Por quê? A gente vê que é demorando muito para acontecer uma coisa na nossa vida, a gente vai desistir. Vai falar: não, chega, não vai acontecer, Deus mentiu para mim. Só que essa não é a mentalidade que Deus quer que tenhamos. A mentalidade que Deus quer
que eu e você, como filhos que recebem a revelação que vem do alto e entende que necessita viver por revelação, que necessita ter comunhão e intimidade com Deus, não se perguntar: ai, Deus, você se esqueceu de mim? Nunca vai acontecer. Não, é você entender o seguinte: eu posso estar ali, demorar 40 anos para acontecer algo, 20, 10, não importa. Vai acontecer, porque não importa o tamanho da batalha. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir, e não adianta, Ele vai cumprir na sua vida. Mas não atrase o processo, não atrase o processo com murmurações, com erros, com pecados, porque pecado vai errar o alvo. Então, não atrase o processo sendo imaturo, sabe? Passe pelo processo tendo maturidade espiritual, esperando em Deus e sabendo que quando a dificuldade bater na tua porta, você vai perseverar, porque você tem uma palavra que Deus declarou e determinou sobre a sua vida. Então não importa o que aconteça, você não se move pelas coisas terrenas, você se move pelo que o céu diz, e o que o céu diz é o que o Senhor diz para mim e para você. Então, chega de ficar se perguntando, chega de ficar: ai, Deus, e aí, que demora. Não, passe pelo processo esperando, confiante. E como você vai gerar essa confiança? Isso é uma resposta para o próximo vídeo, porque nesse você aprendeu que não importa o quanto tempo que demore, vai acontecer, porque Deus, ele não é filho do homem para que minta. Então, vai acontecer que você passe por esse processo, entendendo a tua promessa vai chegar. Porém, não no tempo que você deseja, não no tempo que você quer, mas no tempo que o Senhor determinou para a sua vida. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde e traga à tua memória todos os dias aquilo que te traz esperança. E que você